os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Alô, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Box to Box. E já vou dar um pequeno spoiler, podcast especial, primeira parte de 4 que serão feitas aqui no podcast, falando sobre inicialmente sobre os 4 grandes do Rio de Janeiro. Ainda não sabemos se vamos alongar para todos os clubes aí da Série A do Brasileirão, mas a princípio será sobre os 4 grandes. Sejam muito bem-vindos novamente, é um prazer ter vocês aqui conosco, uma honra imensurável, como eu sempre costumo dizer. Vocês aqui que fazem o projeto rodar, que fazem o projeto girar, é extremamente importante a sua participação. Agradeço pelas visualizações, por se inscreverem no canal. E é isso aí, galera. Sem mais delongas, hoje começando aquele podcast especial, vamos falar sobre o prognóstico. Isso aí, dos clubes grandes aqui do Rio de Janeiro para a temporada de 2020. Sabemos que ainda, infelizmente, estamos paralisados por conta da pandemia do coronavírus, mas assim, vamos ter sorte e ter fé que esse vírus vai embora logo e que a temporada volte com tudo, e por conta disso, já vamos dar aquele prognóstico pra gente, no final da temporada, dar aquela risada, quando não falar que o time vai ser campeão, quando não falar que o time vai para Libertadores, e é isso aí, o importante é se divertir e passar as informações para vocês. E não podíamos começar diferente, começando hoje pelo glorioso Botafogo, para os mais íntimos, Putfire, e também o mais tradicional. Isso aí, vamos começar com o Botafogo. E hoje só teremos um integrante da mesa e também um convidado especial, um torcedor do Botafogo e um cara que acompanha e está sempre perto aí no dia a dia decorrer do clube do Botafogo. Mas antes de chamar esse convidado, chamar meu companheiro de mesa hoje. Alô, David Alisson, meu narrador favorito. Tranquilo, irmão? Fala, João Marcelo Saraiva. Muito obrigado pela sua presença novamente, mano. Pelo prazer da sua presença aqui comigo nesse podcast. Obrigado pra galera que tem acompanhado a gente também nas redes sociais. Como você falou, a interação tem sido massa. E se Deus quiser, a gente vai aumentar a nossa audiência mais ainda. Vai aumentar os nossos seguidores. E a galera vai aprender e curtir mais de futebol com a gente aqui no nosso podcast Box to Box. É um prazer, mano, ter sua presença aqui novamente. Hoje, como você falou, podcast especialíssimo para falarmos do glorioso, né? O Botafogo de Garrincha, de Nilton Santos, etc, a história gloriosíssima do Botafogo, e hoje é um dia especial pra gente. Botafogo de Garrincha, Botafogo de Nilton Santos, Botafogo de Rodrigo Pimpão e por aí vai. Não podemos esquecer esses jogadores especiais aí da história do Clube Botafogo. Agora, David, vou te dar a honra hoje de chamar o nosso convidado espacial, nosso convidado especial para a primeira palhinha. Então, João Marcelo Saraiva, quem vai nos acompanhar hoje nesse podcast, nosso terceiro integrante hoje do programa, é meu parceiro Igor Dimitrio, botafoguense doente, né, estuda jornalismo comigo lá na Estácio. E eu vou tomar a liberdade, João Marcelo, de chamar ele de Iguinho, meu parceiro Iguinho. Já conquistei essa intimidade com ele. Pois é outro patamar. Já temos uma certa intimidade, então vou tomar a liberdade de chamá-lo de Iguinho. Então já vou deixar a minha saudação, né? Saudações alvinegras ao meu parceiro Igor Dimitrio. Fala, Iguinho! É uma honra estar com vocês aqui, David e João Marcelo. David, que, né, sempre brincamos de gravar e hoje estamos aumentando esse patamar, né? João Marcelo, que para os íntimos é McLovin, né? Mas isso aí isso tem uma intimidade acima que nós temos, né? Esse apelido de McLovin já pegou em todos os jogos de palpites aí, não é os clandestinos não, tá? Porque aqui a gente não faz essas coisas não, aqui não tem nada de aposta, nada disso não. Mas aí me chamam... Esse nome é muito conhecido, hein? Isso mesmo, McLovin, sei de tudo, acerto tudo. Quem dera. Ai. Então é um prazer enorme ter você aqui conosco, Igor. Então já vamos começar falando sobre o Botafogo. Botafogo, que o último jogo dele esse ano, já parece que fazem 84 anos do Botafogo jogando. A torcida já está com saudade de xingar o Alex Santana, xingar o Marcelo Benevenuto, de dar aquela paçocada básica, mas não, né?
tanto tempo aí sem ver o jogo, Botafogo que a última partida foi contra o Bangu, 1-1, estreia de Honda, que teve até gol dele, e também na última temporada de 2019 do Brasileirão, o Botafogo terminou em 15º colocado, com 43 pontos, ficou brigando ali na luta contra o rebaixamento, então foi um ano bastante difícil para o Botafogo. Esse ano começou ainda bem complicado para o Botafogo, a equipe não se classificou na primeira fase do Campeonato Carioca, teve aqueles jogos que perdeu no início, Valentim demitido, Paulo Autuori assinando com um Glorioso, teve o Honda chegando, então o início de ano foi bem movimentado para o Botafogo, que ainda chegaram diversos outros jogadores. Então, já vou chamar logo você, Igor, para dar a sua palhinha inicial. Queria que você comentasse mais ou menos o início de ano do Botafogo. Como é que foi essas chegadas aí desses jogadores? O Honda, certamente o principal deles. A saída de alguns, tem o Honda chegando, o Pedro Raul, o Bruno Nazário, camisa 10, que vinha sendo bastante importante no setor de criação do Botafogo. Queria que você já me desse a palhinha aí inicial. O 2020 do Botafogo tinha tudo para ser bom, né? Se tornando SA, né? Dá um pouquinho de esperança ao seu torcedor, que sofre bastante nos últimos anos, né? O Valentim já vinha muito criticado desde o ano passado, né? E esse início do Taça Guanabara foi bem complicado para o Botafogo, porque nos primeiros jogos não foi com a equipe titular, foi o terceiro time. O primeiro time do Botafogo já não é dos melhores, né? Imagina jogar com o terceiro time, né? Então ele já foi bem criticado, o que atrapalhou bastante a campanha na Taça Guanabara, né? Aí quando o Botafogo voltou a jogar com essa equipe titular, já era tarde demais, precisava correr atrás. Então ele já vinha sofrendo muitas críticas desde o ano passado, teve um planejamento que não deu tão certo, perdeu para o Fluminense de 3-0 e o Valentim não teve como se manter no clube, né? E aí você já traz diversos problemas, né? Porque quando você faz um planejamento, planeja manter um técnico e se terceiro mês ele já é mandado embora, então passa por um problema, né? Agora chegou o Autuori, né? Com a promessa de que futuramente se torne um dirigente, quando se torne SA, ele vira um dirigente, e aí ele, como técnico no momento, já tem alguns problemas, né? A pandemia chegou e contratos vão se encerrando. O Paulo Autuori não pretende contar com alguns jogadores, que são, no caso, Cícero, Joel Carli, você pode pegar também o Bochecha, o Leandrinho, jogadores considerados importantes pela torcida e que têm o gosto da torcida, né? A temporada do Botafogo tinha tudo para ser boa, né? Se não fosse o planejamento, a pandemia que atrapalhou e a própria diretoria, né? Questão de planejamento, quando você começa com um técnico, ou então você começa com um elenco já formado, vai dando tudo errado, já era, afeta uma engrenagem por completo, uma pequena peça vai afetando. E, para mim, um dos maiores erros, Igor, não sei se você concorda, da diretoria do Botafogo do ano passado para cá foi ter mantido o Valentim. Não teve um bom retrospecto nos clubes que passou, teve até aquela passagem pelo Vasco, muito criticada, teve a primeira no Botafogo, teve depois do Vasco, rodou mais um pouco aí, se não me engano, foi pro Avaí, aí voltou pro Botafogo sem ninguém entender nada sobre a volta do Valentim, não fez um bom restante de temporada ano passado e ainda manteve, a diretoria do Botafogo ainda manteve o técnico. Para mim, essa foi o primeiro erro crucial aí do Botafogo. Ele não era unanimidade nem da primeira passagem, né? Já recebia bastante críticas, né? Depois da saída do Barroca no ano passado, a vinda dele, um trabalho bem ruim do Avaí, não fez o menor sentido, né? E quando você mantém o técnico de uma temporada para outra, você acaba comprometendo o ano, quando você troca ele no meio da temporada, né? Então, sim. Temos o caso do Cícero, por exemplo. Ele já seria liberado no ano passado, o Valentim bancou para ele ficar, uma redução salarial, né? E agora, quando ele saiu, o Paulo Autuori, tudo indica que ele vai ser liberado para buscar um novo clube, né? Ele já sairia no final desta temporada, mas com a chegada do Autuori ele não vai permanecer nem para o brasileiro. Não permaneceria nem para o brasileiro, né? Já vou chamar o David, porque o Botafogo contratou alguns jogadores para esse ano. O Juan Renato, zagueiro. Igor, se eu esquecer de alguém ou se falar errado, aí só me corrigir, fica à vontade. O Guilherme Santos, o Barrandegui, meu Deus do céu, que cara ruim, mas tá bom. Lateral direito, teve o Honda, Caio Alexandre, volante também.
Teve o Navarro chegou esse ano, não chegou, o Igor? O Caio Alexandre, ele é da base, ele subiu da base. Caio Alexandre é da base, isso. E o Navarro chegou esse ano, vindo do Atlético Goianiense. Isso, o Navarro, aí teve o Bruno Nazário, teve o bendito Lecaros, do Peru, da onde... E ninguém sabe para que veio ainda. Meu Deus do céu. E o Pedro Raul, que depois ali do Honda e Bruno Nazário, para mim foi a melhor contratação. David, com esses jogadores que chegaram e uma possível aí contratação, acho que isso daí é balela. Mas tá bom, né? Se tá na mídia, a gente tem que falar. Possível chegada de um ponta-direita que corta para a esquerda e é gol, tal do Robin. Será que dá jogo aí pro Botafogo esse ano? Eu gostei muito da contratação do Bruno Nazário, né? Acho que é um jogador de muita qualidade, né? Um jogador que veio do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não conseguiu renovar o contrato com ele. E ele tem jogado muito bem no Botafogo, tem sido um dos destaques do Botafogo, né? Nesse início de temporada. O Pedro Raul me parece um centroavante digno também, um centroavante que, se a bola chegar, né? Ele tem condições de fazer alguns gols no Campeonato Brasileiro. O Honda, né? Que é a grande esperança do Botafogo, como a gente vem falando, é um jogador que tem qualidade, a gente sabe disso. Provavelmente vai ser o destaque dessa equipe, mas é uma equipe que, quando agora mudou essa transição, né, para clube e empresa, o Botafogo teve que reduzir bastante suas contratações. Então, se a gente tirar o Honda, né, dessa lista, né, o Honda foi até uma oportunidade boa de mercado. Pelo que falam, o salário dele nem é tão astronômico assim. Então, foi uma boa oportunidade de mercado. Foi uma maior boa... nem do que o do Carly, né? Perdão, Igor, repete, por favor. O salário do Honda não é maior nem do que o do Carly, inclusive. Para você ver, né? Foi uma bela oportunidade de mercado do Botafogo, uma bela contratação, né, que o Botafogo fez. Então, como eu falava, é a equipe que teve que contratar, reduzir bastante, né, as suas contratações, contratou jogadores de Série B em oportunidade de mercado e etc. Precisa de um bom trabalho de um técnico para fazer essa equipe da liga, né? Qualquer equipe limitada que se for bem organizada, se for bem armada, pode dar jeito, pode dar liga e a equipe fazer um brasileiro digno, né? Nas competições de mata-mata, poderia chegar mais longe, no Campeonato Carioca, numa Copa do Brasil, né? O Botafogo tá passando na Copa do Brasil, né? Meio que aos trancos e barrancos ali, mas tá avançando. Mas é uma situação realmente que demanda um bom trabalho. O Valentim muito provavelmente não conseguiria fazer esse trabalho. Eu vou aproveitar até para emendar minha resposta com uma pergunta ao Igor. Igor, você acha que o Paulo Autuori, né, tem condições de fazer esse bom trabalho a ponto de o Botafogo fazer um brasileiro digno com ele? Nesse caso, a pandemia eu acho que até que ajudou, né, ele, porque ele vai ter provavelmente um tempo a mais. Apesar de não ter treinamentos, né, nesse período, a tendência é que as equipes voltem a treinar, tenham um certo tempo, para depois sim o futebol voltar. Com isso, ele deve ganhar mais tempo do que jogo atrás de jogo, né? Sim, o Paulo Autuori, eu considero ele um bom técnico. Olhando bem ao mercado, é um técnico que ele trabalha bem, ele, juntando com a diretoria, ele pode fazer um bom trabalho ali no Botafogo, né, já que o mercado não está tão bom e o Botafogo tem muitos problemas extracampo, né? Então, o trabalho dele pode ser ajudado através disso. Alguns jogadores também que eu queria acrescentar aqui, que deixa de você falar que chegou no Botafogo, né, que é o caso do Arley, Danilo Barcelos e o Cortez, né, que é o gringo. E o outro problema que pode ser o Botafogo é que a maioria desses jogadores que foram contratados é por empréstimo até o final do ano, né? Então não se sabe até quando vai durar o brasileiro, até quando vai durar a temporada e como serão os contratos desses jogadores, né? E já vou emendar uma questão que você falou. Tem duas questões que eu quero falar. A primeira é a Copa do Brasil. Mas antes de chegar à Copa do Brasil, um questionamento rápido. David, para você, vale a pena contratar tantos jogadores assim por empréstimo até o final do ano? Porque, se não me engano, o Botafogo foram muitos. A maioria dos contratos que o Botafogo fez no ano foi de empréstimo até o final do ano. Vale a pena ou não? Não, geralmente esses empréstimos são gratuitos, né? Provavelmente o Botafogo, esses empréstimos que conseguiu foram todos gratuitos, jogadores que não estavam sendo utilizados por outras equipes, ou jogadores importantes para algumas equipes, mas que, por exemplo, um jogador de Série B, né? Jogador, por exemplo, o caso do Arley, que se destacou até bem pelo CSA. Muito provavelmente, pelo ter feito esse bom brasileiro pelo CSA, não era o interesse dele permanecer no CSA para jogar a Série B. Aí a equipe chega lá para comprar o jogador do CSA, o CSA fala, quero tanto nele. Aí que, poxa, esse tanto não tem pra dar. Aí o Botafogo simplesmente pega, né?
Pega o jogador por empréstimo, que pro CSA vai ser uma vitrine maior, ele estando no Botafogo na Série A, do que propriamente no Série A na Série B com o CSA. Muito provavelmente a vontade do jogador era ir pro Botafogo, então acaba sendo uma conciliação, entendeu? Acaba sendo bom para todo mundo. Porque o CSA tem a vitrine do jogador, o jogador quer ir pro Botafogo, e o Botafogo tem um atleta. Então, essas oportunidades de mercado, com uma equipe que tem problemas financeiros, acaba sendo uma boa alternativa. O Botafogo já vem, né, reduzindo seu salário, o Diego Souza acabou não ficando, até por conta do salário alto que tinha. Outros jogadores também, como o Igor falou, não devem ficar pelo salário alto que tem, e vai dar trabalho. Realmente o Botafogo vai sofrer no início, mas assim como as equipes que buscam a reestruturação financeira vão sofrer, é normal. Mas a tendência, né, e a importante é o Botafogo tentar fazer um brasileiro digno, apesar de gastar pouco. Ô Igor, você falou dos jogadores que chegaram aí no Botafogo, e fica uma dúvida que eu tenho não só com o Botafogo, com todos os clubes acaba acontecendo coisas do tipo. Chegam alguns jogadores desconhecidos, claro que alguns dão liga, dão jogo, mas que outros desconhecidos e outros que são conhecidos e que mesmo assim o clube contrata e você sabe que não vai influenciar em nada. Vamos dar dois exemplos aqui, utilizando as laterais até mesmo do clube. O Danilo Barcelos, lateral esquerdo, que é um lateral, não tem uma boa qualidade, não é um bom lateral, podemos dizer assim. Era reserva no Vasco muitas das vezes para o digníssimo Henrique. E o lateral direito, Barrandegui. Eu vi 2 jogos do Barrandegui, não sei se ele fez mais, e não queria ter visto. Teve até mesmo, como nós citamos já, o Lecaros, que nem estreou. Se estreou, foram alguns minutinhos. Não me lembro agora dos jogos que eu acompanhei do Botafogo. Sempre no banco e não entrava. Por que contratar jogador assim? Qual o sentido disso? O Lecaros, ele não chegou a entrar ainda, nem segundo tempo, nem em 1 minuto, nem 0 minutos. Então, ele é um jogador que não se sabe por que ainda veio, mas a desculpa que a diretoria usa é que ele é um jogador novo, né? O Botafogo vem sofrendo desde 2017 com a saída do Vitor Luiz, né? Que é o caso do empréstimo, né? O Botafogo acaba se tornando refém dos empréstimos, né? Então, quando o Palmeiras teve que chamar o Vitor Luiz de volta, o Botafogo ficou sem lateral esquerdo, né? E naquele mesmo ano já vinha sofrendo com seus laterais direitos, né? Então, Danilo Barcelos é um jogador que vem para a lateral esquerda, não está dando conta da posição, vem sofrendo muitas críticas da torcida, e o Botafogo não tem muito o que fazer, porque não pode ir ao mercado, né? O Barrandegui é um jogador que veio, com a desculpa de que era um bom jogador, era uma promessa do Uruguai, né? E batia falta e tudo mais. Porém, é um jogador que parece ser só mais um, né? Parece ser nenhum bom reserva para o Marcinho, que não é muito regular, né? Vinha sendo regular, porém sofreu com a lesão, né? E não se sabe nem se vai ficar, né? O Marcinho tem tá tendo problema na sua renovação, né? Então, o mercado sul-americano do Botafogo, que é o caso do Lecaros e o Barrandegui, se tornou a válvula de escape da diretoria do Botafogo. Porém, não é sempre que dá certo, né? O Barrandegui não sabe nem correr. Não sabe nem correr direito. Imagina bater uma falta. Ninguém teve um jogo. Acho que foi contra o Fluminense. Lembra que eu comentei com você? Eu falei, cara, o Botafogo tá em 4 laterais em campo. Eu lembro que tinha o Barrandegui. O Arley jogou de ponta direita. Isso, o Arley que estreou, né, no Botafogo como ponta direita. Foi até o último jogo do Valentim, eu não lembro o outro. Eu sei que o Botafogo tava com 4 laterais em campo. Se eu não me engano, o Barrandegui não jogou. Foi o Fernando, o Arley, a esquerda foi Guilherme Santos e Danilo Barcelos, se eu não me engano. Na verdade, eram 3 laterais mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. O Botafogo foi a campo com o Gatito Fernandes contra o Fluminense, Barrandegui, Marcelo Benevenuto, João Carlos e Danilo Barcelos, Caio Alexandre, Cícero, Bruno Nazário, Varley, Luiz Henrique e Pedro Raul, né? Esse foi o esquema do Botafogo contra o Fluminense, né? Na verdade, com 3 laterais, né? Na esquerda era o Danilo Barcelos sozinho e tinha o Luiz Henrique, que é até um bom jogador do Botafogo, Neguinho. Tem jogado muito bem o garoto. Dá esperança ao torcedor, né? Ele é um jogador novo, tem apenas 18 anos e já mostrou entrosamento com o Bruno Nazário, Pedro Raul. E é um trio, Bruno Nazário, Pedro Raul e Luiz Henrique, muito bom. Muita qualidade ali. Concordo. E o Botafogo ele precisa mesmo explorar a base. Como está com fases assim complicadas, o clube precisa tirar alguma joia da base. Tem dado certo com o Marcelo Benevenuto,
que tem crescido demais no Botafogo naquela zaga ali. Tem um jogador muito rápido, um jogador ainda é um pouco afobado, ainda é um pouco desesperado, mas é um garoto ainda e tem muito a crescer. O Benevebolt, como a torcida do Botafogo chama. O Luiz Henrique é outro jogador que, como o David e o Igor já falaram, jogador bom, jogador rápido. Tenha, para mim, ali a sua posição cravada como titular do Botafogo. Tem tudo para dar certo, né? Essas duas joias do Botafogo. E aqui a gente já sabe, né? Jogar um ano, jogar bem e no próximo ser vendido. É assim que funciona no Brasil, principalmente nos clubes que estão precisando de dinheiro. E para terminar, Igor e David, os dois podem escolher quem vai falar primeiro aí, não sei, mas tem a Copa do Brasil. O David já tinha citado aí, o Botafogo venceu o primeiro jogo contra o Paraná por 1-0. Se não me engano, na próxima, caso o Botafogo passe, quando voltar tudo, eu não me lembro, não sei se é o Juventude ou América do Norte, América do Rio Grande do Norte. Não sei quem é o possível adversário do Botafogo, não me lembro agora aqui. Mas sei que o Botafogo venceu essa primeira contra o Paraná, em casa, o Newton Santos 1-0, e tem o segundo jogo lá. É mata-mata. Sabemos que mata-mata é diferente. Será que tem alguma chance do Botafogo chegar nas fases finais aí, pelo menos? Ou então possível, bem complicado, é claro, título? Nessa novo regulamento da Copa do Brasil, né, acaba sendo complicado. A gente já viu muito time grande cair, a gente já viu o Atlético Mineiro cair, né, naquela partida até engraçada, né, um certo ponto contra o Afogados. E com esse regulamento realmente complica mais a vida dos grandes. O Botafogo meio que aos trancos e barrancos, né, até pegou um adversário difícil, pegou o Náutico lá, que realmente era uma pedreira, o Botafogo conseguiu avançar, né, muito pela qualidade do Gatito. Teve aquele jogo polêmico também contra o Caxias. O Botafogo não teve adversários fáceis nessa Copa do Brasil e conseguiu avançar bem, conseguiu se comportar bem, mata-matas fora de casa, né? Não perdeu nenhum dos dois jogos que jogou fora de casa contra as equipes que são chatas. Se não são equipes muito fortes, são equipes chatas de se enfrentar. Isso a gente não tem a mínima dúvida. Então, realmente, o mata-mata proporciona, talvez uma equipe um pouco mais limitada como o Botafogo, avançar mais, entendeu? E agora na oitavas de final, né, que é quando a Copa do Brasil recebe as equipes que vêm da Libertadores, que aí, entre aspas, fica mais complicado, né, para essas equipes que estavam na Copa do Brasil antes, não tem mais regulamento de separar, né, os confrontos no sorteio. Então, não necessariamente as equipes que vêm da Libertadores enfrentam as equipes que estavam na Copa do Brasil, agora é tudo misturado. Então, se o Botafogo der uma sorte no sorteio, né, nas oitavas de final, numa hipotética oitava de final, conseguir passar das oitavas de final, chegar numas quartas de final, é jogo grande, é duelo time grande. O Botafogo é um time grande, entendeu? Então, o Botafogo tem total condição, né, se conseguir avançar, de chegar lá na frente e jogar de igual para igual. O confronto de mata-mata é sempre muito importante. Já viu N casos de N times, né, mais fracos eliminarem times mais fortes, com a força da torcida, com a força da camisa. Então, é totalmente possível o Botafogo conseguir avançar na Copa do Brasil, porque a gente sabe que a Copa do Brasil proporciona surpresas. A Copa do Brasil é um campeonato que o Botafogo não costuma ter muita sorte, né? O Botafogo pode avançar. Você falou que poderia pegar o Juventude. O torcedor do Botafogo está torcendo para não pegar o Juventude, prefere pegar o Flamengo de Jorge Jesus, mas não gosta do Juventude, né? Mas a Copa do Brasil é um torneio que o Botafogo precisa avançar. É o mais perto que o Botafogo pode chegar de um título. Muito difícil ainda. Porém, eu esqueci de falar também, desculpa te interromper rapidinho, Tá? o lado financeiro, né, também é muito importante da Copa do Brasil. Eu até esqueci de mencionar isso. É o lado que o Botafogo pode mais ganhar dinheiro com isso, né? Isso ajudaria muito, né? E o Botafogo pode lutar sim, por que não, né? A Copa do Brasil, sabe como é que é o futebol, fase mata-mata, é o que nos proporciona emoção, né? Perfeito, Igor. Copa do Brasil é aquilo, né? Pode ter surpresa na hora do mata-mata, um jogo ou outro. Empate 0-0, chega em casa, um golzinho de pênalti, 1-0, pronto, classificou a próxima fase. E como vocês mesmos já adiantaram aí, a questão financeira é totalmente essencial para o Botafogo, que praticamente no Brasileiro é muito complicado e está fora de Libertadores e também de Sul-Americana, porque não se classificou no último ano. Então, Copa do Brasil e Brasileiro são os campeonatos que o Botafogo aí tem pela frente. Desejamos já muita sorte ao Glorioso, que seja um ano... Já começou sendo um ano difícil, né, por conta disso tudo, mas que tudo melhore, que tudo dê certo para o Botafogo, que agora, nesse novo estilo de clube-empresa, que deve entrar a partir de dezembro, aí no Botafogo ficar firme, certo mesmo, dê tudo certo, que tudo ocorra muito bem, que o Botafogo volte a se reerguer e também ganhar os títulos
e dar mais felicidade e alegria para sua torcida, porque tá muito difícil nesses últimos anos aí. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre o Botafogo, o prognóstico aí do Botafogo, como é que funcionou esse início de ano. Foi uma honra, mais uma vez, ter o David aqui conosco, também ter o Igor. Vou jogar logo pro David para dar o destaque final desse programa de hoje. Destaque final, né, João Marcelo? Que a galera que ouve a gente, né, a maioria é do Rio de Janeiro, a gente quer expandir para todo o Brasil, mas por enquanto é do Rio de Janeiro. Então, se você não é botafoguense, né, é bom você ouvir um pouquinho sobre o Botafogo, entender sobre o Botafogo. Eu, por exemplo, quando eu estava conversando com o João Marcelo, falei, pô, João, eu não sei muito sobre o Botafogo não, mas o Igor sabe, entendeu? Aí a gente acaba aprendendo também sobre o Botafogo, assim como nos próximas séries a gente vai aprender sobre o Fluminense, e vai ouvir um pouquinho mais sobre o Flamengo, você acaba ficando por dentro, né, dos que são nossos adversários, mas na verdade são co-irmãos, porque os times do Rio precisam um do outro, sozinhos eles não conseguem chegar a lugar nenhum, a rivalidade é sadia por esse ponto. Então vale a pena você acompanhar todos os episódios dessa série, né, especial sobre os clubes do Rio. Perfeito, David, isso mesmo. Acompanhe as séries, fique até o final, veja o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, não importa o time que você torce. O importante é aprender um pouquinho e, mais uma vez, querendo agradecer ao Igor pela sua participação aqui, por ter abrido um espacinho aí para falar sobre o Botafogo aqui conosco. Já queria que você desse seu destaque final, Igor. Eu queria agradecer a todos pelo convite, né? É sempre uma honra estar participando do programa com vocês. Vocês que sabem muito, entendem muito do futebol também. É uma inspiração para mim, vocês. Mas gostaria de complementar o que David estava dizendo. Acho que os clubes deveriam se unir mais, né? O Botafogo, o Fluminense e o Vasco hoje passam por uma situação muito complicada, enquanto o Flamengo é o maior time, está sendo o melhor clube no momento. Então, queria dizer que os cariocas precisam se unir mais para crescerem juntos, né? Acho que isso é importante para o futebol carioca, né? Quem ganha é o futebol carioca. Perfeito, Igor. Mais uma vez foi um prazer ter você aqui conosco. Espero que volte mais vezes. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast sobre o Botafogo. Forte abraço. Vai embora, coronavírus. É isso aí, galera. Fui!